Em 1981, foi publicado um estudo que fez algo que hoje parece simples, mas na época foi revolucionário. Ele perguntou a milhares de homens como eles realmente se sentiam sobre tudo: amor, sexo, amizade, medos, a vida. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas descobertas do relatório HIT sobre a sexualidade masculina. E para começar, olha só essa frase tirada de uma das respostas. Queria chorar, mas me contive. Em poucas palavras, ela já resume a essência do que essa pesquisa ia encontrar. Um universo inteiro de emoções guardadas, de sentimentos que foram silenciados por essa pressão de ter que ser homem. A ideia do relatório HIT não era analisar os homens de fora como se fossem objetos de estudo, sabe? O objetivo era outro, era dar um espaço seguro para que eles mesmos pudessem contar com as próprias palavras a verdade sobre como se sentiam. Isso tudo num momento em que os papéis de gênero estavam sendo super questionados. Foi de fato uma tentativa de ouvir a experiência masculina por quem a vive. Tá, mas como é que se conseguiu que tantos homens se abrissem de uma forma tão sincera, tão honesta? Bom, o segredo está todo na metodologia da pesquisa, que foi, para a época, completamente inovadora. A grande sacada foi eliminar as caixinhas. Sabe aquelas pesquisas de múltipla escolha? Esquece. Aqui, os homens recebiam questionários que eram praticamente convites para escrever uma redação, um diário. Isso permitia que eles refletissem de verdade e respondessem com total liberdade, sem serem levados para uma resposta certa. Era um convite para um desabafo. E aqui está o pulo do gato, o anonimato. Muitos, mas muitos participantes fizeram questão de dizer isso, que só se sentiram à vontade para contar a verdade nua e crua, porque sabiam que ninguém ia saber quem eles eram. Essa proteção foi o que permitiu quebrar o silêncio e acessar pensamentos que talvez nem eles mesmos tivessem verbalizado antes. E a primeira grande descoberta do relatório foi a de que existe uma espécie de conjunto de regras não escritas, um verdadeiro roteiro que os meninos aprendem desde muito cedo sobre o que significa ser homem de verdade. Essa fala aqui nossa, ela é dolorida, mas diz tudo. Ela mostra o custo emocional de seguir esse roteiro. Desde criança, os meninos aprendem que sentir mágoa, por exemplo, é sinal de fraqueza, algo que precisa ser escondido. E qual a solução para essa dor? Uma performance. Se esforçar mais ainda no que é considerado masculino, como os esportes, para provar que a fraqueza foi superada. O problema é que esse roteiro não é um manual claro e objetivo. Muito pelo contrário, ele é cheio de contradições. Ele manda mensagens completamente conflitantes que criam uma confusão gigantesca na cabeça dos meninos sobre como eles devem agir e, principalmente, sobre o que eles deveriam sentir. Olha só que paradoxo maluco. De um lado, os meninos são empurrados para faturar garotas, para vê-las como um troféu, uma forma de provar a própria masculinidade. Mas do outro lado, eles são criticados, até punidos, por simplesmente brincar com meninas, por ter uma amizade. Isso cria uma divisão muito clara. Ou a menina é um alvo a ser conquistado, ou é alguém para se manter distância. A ideia de uma amizade genuína, sem segundas intenções, fica completamente perdida no meio do caminho. E toda essa confusão que começa lá na infância, claro, vai ter consequências na vida adulta. Ela leva a uma das descobertas mais profundas do relatório, a dificuldade enorme que os homens sentem para lidar com a intimidade. E isso vale tanto para a intimidade com outros homens, quanto com mulheres. Essa citação aqui é muito potente porque ela expõe o medo que paralisa, que impede a abertura emocional entre homens. Qualquer sinal de vulnerabilidade é logo traduzido como moleza, uma falha na performance de ser homem. E para não ser julgado pelos amigos, pelos colegas, o melhor é não falar. Isso cria um ciclo de isolamento, onde todo mundo está sentindo, mas ninguém está falando. Então, o ponto central é este. As amizades entre homens, apesar de muito importantes, acabam sendo limitadas emocionalmente. O foco é quase sempre em atividades, em fazer coisas juntos e não em conversar sobre sentimentos. Isso acaba transformando os relacionamentos com mulheres na principal e às vezes única válvula de escape emocional. É o único lugar onde a vulnerabilidade é um pouco mais permitida e muitas vezes essa intimidade é canalizada através do sexo. Para deixar essa barreira física bem clara, o relatório fez uma pergunta super direta, que faz a gente pensar até hoje. Quem aí abraça ou beija amigos homens como um simples sinal de amizade? Naquela época, a resposta da esmagadora maioria dos homens heterossexuais foi um não gigantesco, um não categórico.
O contato físico que demonstrasse afeto entre amigos homens era um tabu quase intransponível. E a força de algumas respostas, como essa, é chocante. Ela revela o quão fundo é esse condicionamento. O afeto físico entre homens não era visto só com desconforto, mas com uma hostilidade violenta, quase uma ameaça. O toque se tornou tão ligado à sexualidade ou à fraqueza que a reação imediata era de repulsa. Agora a gente vai entrar na parte talvez mais ousada, mais radical do relatório, porque ele não só analisou o que é ser homem, mas ele foi além e questionou a própria definição do que a gente entende por sexo. Essa era, e para muita gente ainda é, a receita de bolo do que seria uma relação sexual de verdade, completa. É um roteiro bem específico, focado na penetração e com o orgasmo masculino como grande final, quase que obrigatório. A grande questão que o relatório coloca na mesa é: essa definição é uma verdade biológica, algo que sempre existiu, ou será que ela tem uma história, uma origem? A resposta que ele propõe é polêmica, mas fascinante. A nossa definição de sexo não seria um fato da natureza, e sim uma construção cultural. A teoria volta no tempo, mais ou menos 2.500 anos atrás, quando tribos hebraicas lutavam para sobreviver. E para garantir que a população crescesse, uma nova lei teria sido criada, definindo que o único ato sexual legítimo era a relação heterossexual com o objetivo claro de procriar. Ou seja, o sexo foi redefinido para ser uma ferramenta de sobrevivência do grupo. E aqui está a conclusão radical disso tudo. Se a nossa definição de sexo é cultural e não biológica, isso significa que ela pode ser questionada, expandida, reinventada. A biologia humana permite uma variedade enorme de prazeres, mas a cultura criou uma hierarquia e colocou esse ato específico lá no topo. E o relatório argumenta que essa definição tão restrita é a raiz de muita ansiedade e frustração. Então, depois de tudo isso, o que fica? A que conclusão a gente chega? O relatório é um convite para a gente olhar para além dessas caixinhas, desses estereótipos que por tanto tempo definiram a vida dos homens. Se tem uma grande lição para tirar daqui, é esta. A masculinidade, do jeito que a gente conhece, é uma performance. É um roteiro cultural que é ensinado, aprendido e que a gente internaliza. Não é uma identidade fixa, uma essência que nasce com a pessoa. É um papel que se desempenha e, muitas vezes, com custo emocional bem alto. Essa fala de um dos participantes resume perfeitamente a angústia de viver preso a esse roteiro. Ele reconhece a pressão de um padrão que é simplesmente inatingível e o conflito interno que isso causa. É uma briga constante entre tentar se encaixar num ideal que não é real e se sentir um fracasso por não conseguir. E para fechar, o relatório nos deixa com essa pergunta que é uma provocação. Se os papéis que a gente desempenha são aprendidos, se eles foram escritos por alguém em algum momento da história, isso significa que a gente pode aprender outros? Significa que a gente pode escrever novas histórias, novos roteiros? Abre-se um espaço imenso para imaginar e construir outras formas de ser. Formas mais livres, mais honestas e, quem sabe, bem mais felizes.